Sempre que os avançados avançavam, Sim, eles faziam uma linha perfeitinha de 6 jogadores ali à defesa. Perfeitinho, eles estavam completamente preparados. O que é ótimo. Eles também são pagos para estudar essas. Estás a perceber? Estavam completamente preparados. Mas é isso, o Benfica também devia ter estado, estás a perceber? Por isso não há desculpas. Pronto. E o Sporting Mas mostrou também ganhar. ainda podemos ganhar A coisa, taça, não a é? taça. Pronto. Podemos ganhar a taça. A taça também é importante. Por acaso a minha sogra já tem o bilhete para ir para o Jamor. É, já tem. Já tem. Malta, um pequeno à parte. Vejam que não há aqui descolamentos. Tem mais 4 semanas. Tem? Ou tem 4 só? Tem mais. Tem mais? É só para falar daquela situação de que há malta que anda a dizer que é preciso, é sempre aconselhável pôr uma base de verniz gel antes de pôr em acrílico. Não é. Isso é como um gel, por exemplo. É só para pessoas que têm tendência a descolamentos e mesmo assim não resolve a todas as pessoas. Portanto, isso até num simples trabalho de gel, vocês podem ter necessidade de colocar base de verniz de gel, que é o produto mais aderente, regra geral. Nas clientes, portanto, não é regra. Fez ontem 5 semanas. Fez ontem 5 semanas, pronto. 5 semanas. Esquece. Todos os neurónios não estão. Não estão alinhados. 5 semanas, tem mais do que faz. Ficam perfeitinhas ainda aguentava mais. Ainda aguentava mais, pois é. Ai, ficaram bem. Ficavam muito bonitas. Não te cansaste? Não. Pronto. Isso é que é preciso, a pessoa não se cansar. Já basta o resto. Queres tirar um bocadinho? Sim, se faz favor. Então ele delirou de ir lá ao estádio. Ele delirou de ir lá ao estádio. Ah, claro. Durou aquilo. Ainda por cima foi fazer tranças e tudo. Para poder ir. Está tudo já nota. Meu Deus. Isto foi depois, já no almoço. Ai, ficou tão bem. Fica-lhe bué da bem. Ele tem os olhos clarinhos. Tem azuis. Depois Eu agora estou a olhar para ti, mas... Foi lá à espera, estás a ver a entrada. O pai tem olhos castanhos. Então, O pai tem olhos castanhos, eu tenho olhos meio assim, meio castanhos. os teus são jardeados, já. E ele fica com olhos azuis. Então, tens alguma coisa a dizer sobre isso? Estou Sim, a brincar. foi ficar à avó. À bisavó. A bisavó. Pois. Não é engraçado como essas coisas são. Depois apareceu o nome dele lá no estádio, ali ao dólar em cima, Ah, muito bom. Está todo pronto. Bem, não lhe cabia uma palhinha, né? Como se costuma dizer. Depois ontem estivemos a ver o BTV, metemos para trás. Sim. E ele apareceu lá a jogar, ficou todo contente, apareceu na TV. Opa. É tão giro essas experiências. Muito engraçado mesmo. Já foi também 2 vezes, mesmo às captações do Benfica. Sim. Está a fazer parte da equipa mesmo oficial do Seixal. Querem-se-me lá ver que ainda vai ser a próxima Dona Dolores? Era bom. Só Deus sabe. Olha, logo que tenha juízo, para mim eu fico feliz. Yeah. É o que me interessa. Mas é uma vida que não é, Não a é princípio fácil. não é fácil. Eu tenho uma amiga que também é aqui cliente. Olha, é a moça que faz aqui o laser. Ah, é? Ah, E sim, ela- ela está sempre com os filhos todos no Bem, futebol. todos os fins de semana é o que ela diz. Não é fácil. Eu, nos Não. fins de semana eu já sei que... Mas ela própria diz, eu se não for ao futebol ao fim de semana ver os jogos deles, eu nem sei o que é que é de fazer. Pois. Porque ela também já é tão coisa com aquilo. Olha, é como o dono está no futebol e no futsal. Então todos os fins de semana vão sempre alguma coisa. Se não for do Benfica, é do AMSAC. É sempre alguma coisa, estás a ver? E o AMSAC, como é que está? Eu sei que lá anos era... Ah pá, era melhorzinho do que está agora, estás a ver? Pelo menos em termos do escalão do meu filho, estás Sim. a perceber? Dizem que os escalões acima está muito... é melhor, né? Porque levam depois mais a sério Claro. do que levam os pequenininhos. Só que é aquilo que eu digo, uma pessoa está a pagar, o serviço tem que ser o mesmo. Se fosse à borla, Claro. está a perceber? Sim, se fosse para estarem entretidos, não é?
era uma coisa. Agora, Pois, exato. porque agora está a melhorar. Mas ao início os miudinhos iam para os torneios e perdiam aquilo tudo, estás a perceber? Mas agora já estão a ensinar mais técnicas, já está a melhorar. Pronto. Pois, a pessoa está a pagar, não é? Também Está a pagar com convém ver alguma evolução. não, ninguém está ali à espera que eles saiam dali o maior craques do mundo, mas Claro. que saem com. Já começarem a ter algumas basinhas, senão ias com ele para o parque com uma bola, não é? E jogavam na rua e talvez aprendiam mais, estás a perceber? Pois. Porque na rua é sempre mais lixado do que nos treinos. Sim. E depois a águia do Benfica, Sim. o mascote, não é? A verdadeira águia, né? Sim. Esteve lá com as crianças, tirei uma foto ao Dom a dar 5 ao mascote, ficou todo contente, tem foto com a dar 5. Mas fixe. Foi fixe, foi fixe. Eu só acho que também seria fixe para eles, porque teve lá a passar, pronto, jogadores que fizeram Sim. parte da formação e que agora estão, não, que são mais velhos e assim. Mas eu acho que devia ter passado mesmo os jogadores oficiais, sabes? A dizerem, olha, obrigada por estarem aqui hoje, nananã, nananã. Pá, já. Porque seria mais fixe para as crianças tipo, estarem a ver tipo Di Maria, carreiras, assim, estás a ver? A dizer, olha, ainda bem estão cá hoje. Em vez de estarem a ver pessoas Também era a que não última sabem. vez, era a última vez que via o Di Maria, Né? não é? Porque ele vai bazar. Porque né, a verem pessoas a dizer, que é fixe vocês estarem aí, mas tipo nem sabem quem é, Yeah. portanto viram, Aproveitarem ao máximo para poderem Mas estar foi ao perto deles. Yeah. estou a dizer para eles irem lá, mesmo para filmar. Claro, porque claro. Eles também não foram, era Claro. só uma filmagem de 2 segundinhos a dizer olá, ainda bem estão cá. Sim. Não é? Yeah. Para se dirigirem a eles, não é? Sim, é só Mas depois vê. E depois ele faz as tranças nas torres, no centro, no primeiro centro. Olha lá. Ele fica lá quietinho, quietinho. E ele próprio é que pede para ir lá fazer as É. tranças. Aham. Pois, quando são eles a querer, eles portam-se bem e estão lá. E depois, eu primeiro estava-me a dizer, mãe, eu quero ficar como o Rafinha. E depois o Luís disse assim, mas depois temos de estar a cortar o teu cabelo de lado. E depois quando parares de fazer tranças vai ficar mal. Porque depois o cabelo Pois. dele fica ali, sabe? Assim não vai ficar bem, depois vais estar sempre a fazer as tranças para estar bonito. Pois, isso, o rapar e não sei o que já é mais, não é? Então,
Depois o processo de deixar crescer é foleira. Ou então tinha que estar sempre assim. A rapar e a fazer rapar, as pois é. tranças e tudo mais. E depois é assim, as tranças duram tipo uma semana. Yeah. Pensas que não, mas é 20 euros por semana. É um estrago. Claro. Se fosse para fazer sempre tranças para mim estar apresentável. Estás a Sim, perceber? sim, sim, sim. Agora não, agora quando ele tirar as tranças, mete uma fita, está bom. Yeah. É aquilo que faz sempre, ele anda sempre de fita. Senão tinha que andar sempre a fazer. Os amiguinhos dele do Benfica dizem que ele é parecido com o Sheldrup e com o Carreras, por causa de ele ter o cabelo grande. E ele fica todo contente e diz que não vai cortar aquilo. E eu assim, não, me corta o cabelo. Não vou cortar nada o cabelo. Ah, bem, tá. Ele está muito giro. Muito giro. Está muito engraçado. Depois só quer saber de bola. Ele por acaso, ele sempre foi assim, ele quando teima uma coisa, ele teima, né? Já desde quando ele era pequenininho, ele teve uma altura que ele era apaixonado por aviões. E ele só via vídeos de aviões, só brincava com aviões. Pedia, por amor de Deus, para a gente ir ver os aviões a aterrar e a Sim. deslocar. Oh. Quando ele atina com uma cena, não é? Quando ele atina e ficou anos com a cena dos aviões. Depois Oh. passou e agora está com o futebol. Então, E depois sabe mais futebol do que eu não percebo nada daquilo. Ele sabe o nome dos jogadores todos do Benfica, ele é que tem que saber. percebe as posições todas deles e tal. Não, tá. Pois a mãe do Ivo é mesmo coisa para o Benfica. O Ivo Sim. também, mas ela ainda, eu acho que ainda é mais ela do que o Ivo. Depois o pai dela, neste caso o bisavô do Dom, Sim. também é assim mesmo benfiquista, também bem de raiz. Então ela delira pelo Dom estar a ter esta cena, não é? Pronto, depois ele estava a falar com o bisavô no outro dia e o bisavô disse assim: como é que esse miúdo sabe o nome dos jogadores todos? O nome do Benfica já. E ele lembra-se de os últimos jogos, Sim. com quem é que jogou, os resultados dos jogos. Ele lembra-se disso tudo, eu não faço ideia como é que ele consegue ter essa memória toda. Tenho a memória que eu. Eles quando gostam, gostam. Eu diria lá, mas para te lembrares do som que as letras fazem, está quieto. Mas para te lembrares dos resultados todos do Benfica, isso sabes. É o que lhe interessa mais. Tenho que começar a ensinar ele a ler e a escrever com o nome dos jogadores do Benfica, para ver se assim se vai lá. As minhas duas têm. Bom dia, António, tudo bem? Têm o equipamento do Benfica. Embora o meu irmão seja do Sporting, mas ele foi à loja do Benfica e comprou. Para a Clara, quando ela nasceu, passado um tempo, e para a Emma também. Então está lá, com os nomezinhos dela. É muito giro. O diabo foi à igreja, não é? O Sportingista ir à casa do Benfica comprar. Então, padrinho é Faz padrinho. parte, É ou não é? Padrinho é padrinho. Também o padrinho do meu é portista. E tem que se aguentar. A ver o afilhado dele a jogar pelo Benfica. Pai, o Futebol Clube do Porto não consigo ter simpatia. Pelo Sporting tenho, até. Mas, pronto. São cenas. Eu vou ser sincera, eu sempre disse que o Sporting merecia até ter ganho. Sim, sim, Fizeram sim. uma época Yeah. muito boa. Mas eu, por tudo, não queria que eles tivessem feito a festa no Estádio da Luz. Claro. Por isso, por mim, logo que tenhamos empatado, eles tenham ido fazer a festa no outro lado, está perfeito. Pronto, é melhor. É menos Está humilhante. perfeito. Agora, receberem a taça no Estádio da Luz, não. Pois. Para mim era pior. Eles fizeram a festa na casa deles, a gente não tivemos de ver aquilo, está perfeito. E agora quando é que é A taça de Portugal, a taça? eu acho que este fim de semana. É este? É este fim de semana. Lá vai a malta fazer Pois, amor. porcos no espeto lá na porta do Estádio Nacional e camana. É no domingo. É no domingo, não é? Pois. No domingo às 5h15. Deixa lá ver. Pode ser? Que?
não é? Pode ser que o Sporting esteja cansado. Ou não? Ou faça a dobradinha. Esteja cansado e diga assim. Mas por acaso toda a gente se portou bem, visto que até a PSP fez uma. Sim. Viste? Fogo. Epá, muito bom. Só houve aquele. Pelo menos no jogo, né? Só houve aquele adepto que entrou para dentro do estádio. Yeah. Pois, mas cá fora, nem Sim, de um clube nem do outro, portaram-se bem os festejos e. Olha, brutal. Há muito tempo que Também já não houve se via. muita gente que não foi permitida a ir. É? Houve entre as pessoas que a PSP não deixou entrar no estádio. Não deixaram ir aos jogos. Também não sei se isso. Pelo menos foi isso que estavam. Sim, mas podiam estar nos festejos, por Sim, exemplo, sim, ou, sim. percebes? Às vezes basta ali 30 ou 40 elementos para perturbar ali uma noite inteira. Ai, bem-vindo, bom tempo. Será? Que é desta? Espero bem que sim, já não aguento mais chuva. Isso. E depois é aquela cena, se tiver muita chuva é porque tem muita chuva, se tiver muito sol, É. nunca ninguém está feliz. Eu cá quero o sol. Eu prefiro o sol, não é preciso assim muito Não calor. é preciso muito, também não estamos a pedir 40 graus. Não. Eu, para mim, o ideal é tipo ali os 29. Sim, está Está ótimo. fixe. Está a boia da fixe assim. Está ótimo. No fim de semana acho que vai estar 26 graus, já disse, 26 graus eu já vou à praia. 27 graus no sábado. Olha, Mas boa. Olha, que às vezes já vou com as pequenas um bocadinho à tarde. Quarta-feira que vem está a 30 graus. Está Isso. ótimo. Não é preciso mais. Yeah. Perfeito. Esta gaita. Agora também vamos ver o que é que isto vai dar do governo, né? Mesmo, vamos ver. Meteram lá o mesmo. Chega a subir mais uma beca. Uma beca. É assim, eu acredito que há ali coisas do Chega que fazem falta. Não Sim. que para chegar para formar governo e serem Sim. os principais, acho que não tem capacidade para isso, mas há coisas que eles têm razão. Sim, isso tem. Porque, epá, Mas é aquilo que eu também. No Só outro que há dia que saber estava é a fazer falar as coisas, e estavam não é? a dizer assim: votarem no Chega, blá blá blá, porque é que vão fazer isso? Blá, blá, blá. A verdade também é que eu acho que chegou a um ponto que as pessoas estão cansadas. porque é sempre a mesma É sempre coisa. os mesmos, é porque é sempre os mesmos partidos, PS e PSD, e não se vê melhoras nenhumas. Pois não. Então as pessoas já estão desesperadas que querem alguma coisa nova para ver se muda alguma coisa. Até porque há coisas que estão bem piores. E depois é aquela cena. Será que pior do que já está fica? Né? Yeah. Porque o Sistema Nacional de Saúde não funciona. Yeah. A educação também não. Uma pessoa, hoje em dia, um jovem quer comprar uma casa, não aguenta comprar uma casa. Yeah. Eles foram fazer isso dos 100%, Sofia, mas depois ninguém quer vender casas aos jovens que têm os 100%. Porquê? Porque eles querem... porque a minha mãe está na imobiliária e a minha mãe tem pessoas que têm essa cena dos 100%. Sim. E o que é que acontece? Tens os 100%, tu vais ver uma casa, tu queres a fazer uma oferta na casa ou queres, fazer o contrato de promessa de compra e venda. Pedem-te na mesma entradas e cenas. A cena é que tu com o contrato de 100% não precisas dar entrada, né? Não precisas Sim. dar sinal. Não tens de dar os tais 10 ou Mas 20% que depois- eles pedem.
mas depois nada, nem precisas dar tipo 1000 euros, vá. A cena é que tu, mesmo sem tu dar os 1000 euros, o que é que garante ao vendedor que tu vais cumprir com aquilo? Yeah. Estás a ver que tu não vais Eu mudar de estou. ideias. Exato. Porque as pessoas, né, não mudavam de ideias porque tinham lá o dinheiro empatado. Mesmo se quisessem depois mudar, não podiam. Yeah. Porque não queriam depois perder o dinheiro. Claro, exatamente. Agora, se um jovem nem quer dar, porque, por exemplo, na casa da minha mãe, os jovens nem querem dar 1000 euros de sinal. Porque às vezes as pessoas nem isso conseguem juntar. Estás a perceber? Então, mas é Claro. isso. Estás a Então, perceber? Se um jovem não consegue juntar nem 1000 euros para dar de sinal, só para mostrar boa fé ao vendedor, que não Yeah. vai mudar de ideias, Claro. isto e aquilo, é complicado. E depois o problema é que os vendedores também querem os 10% ou assim logo de entrada, porque não têm também para dar sinal. e até porque essas entradas também muitas vezes já servem para pagar, pelo menos, e sobra, não é? Comissões Sim, dos sim. intermediários ou de Sim, imobiliários, não é? Mas pronto, mas isso é assim, se não receberem naquele momento, recebem no ato da escritura. Claro, Estás claro. a perceber? Sim, mas assim ao menos tem ali uma margem Sim. que as pessoas gostam de ter. Estás a perceber? Mas muita Yeah. gente quer receber aquele valor todo ao início e assim torna-se um bocado complicado. Um bocado. Estás a perceber? E depois a minha mãe tenta marcar visitas para irem ver casas e quando ela diz que é isso de jovem 100%, as pessoas dizem logo que não estão interessadas. Claro. Ou seja, cortam as pernas na mesma. Estás a perceber? Então, até que ponto é que isso foi uma boa medida? Yeah. E para não dizer também é preciso tu teres mais dinheiro, mais posses, para o banco te emprestar 100%, porque é ainda mais do que os 80%, né? Ou seja, quanto mais condições tu tens, mais fácil é. Mas quanto mais condições as pessoas têm, epá, se calhar menos pedem, não é? E se as pessoas pedem é porque não têm essa verba, não têm o budget, não têm... É mais por aí, porque também tu pedires 100 em vez de pedires 80, tu também vais pagar mais de mensalidade. Então também é preciso tu receberes mais do que quando estavas a pedir os 80%, né? Ou então vais... Em qualquer casinha, pelo menos aqui nas imediações, não tens... É um valor... Yeah. Estás a perceber? Não tens casas já de 100 e tal mil euros, por exemplo. Não. Nem 200. É um bocado para o raro, mas pronto. Por isso eu compreendo que para o governo isso foi uma boa medida e ficou-lhes bonito. Mas na prática não sei Não até que funciona, ponto. não funciona. Ora, eu quero fazer uma ecografia, só tenho para setembro, Sofia. Setembro, outubro. Não há vagas para fazer ecografias. Onyx. Queres fazer o quê? Não, é uma ecografia à barriga, a normal. E só lá para setembro. Como é que é possível? Estás a perceber? Faça check-ups, esteja Pois. atenta, não sei o que. Um gajo está Então, atento e mas faz como- check-ups e depois perde tempo em coisas que se calhar têm que ser logo vistas, não é? Estás a perceber? Então é isso. Tipo, uma pessoa se quiser fazer uma ecografia aos rins ou assim, não tem onde fazer. Ou vais ao privado e largas o belo. Pois, estás a perceber? Ou não tens onde fazer. Yeah. Tens que esperar para setembro. A médica de família, que é tua também, né? Marcou-me depois para eu ir lá em junho com os testes todos e eu não tenho como fazer a ecografia que ela quer que eu lhe apresente em junho. Yeah. É só estúpido. Eu agora quero fazer uma mamografia, tenho que ir lá tirar a credencial, mas vai ter que ser através de uma pessoa conhecida, porque em vários sítios nem sequer estão a marcar. Trabalha num centro de radiologia e pronto, é o que ela diz, vou conseguir meter lá pelo meio, Pois. se calhar, porque senão, não é? Pois. Porque como anda a sentir aqui umas cenazinhas e não sei o quê, ainda pode ser réstias de ter amamentado, porque deixei de amamentar no início pois, do sim, ano, sim. mas pode ser ou pode não ser. A pessoa Mas vai é e isso, faz as precisa de ser coisas. visto, estás Mas a é o que ela diz, em sítio nenhum estão a marcar, dizem que quando começarem a marcar avisam. Então, Então, o raio-x de Loures
Nem aparece vaga nenhuma. Eu, para, Esses aí então estão mesmo atrasados. eu para fazer uma ecografia. Já essa, foste essa aqui aqui em já setembro, foste aqui a Odivelas, à Remagna? Já, também Já? estão cheios. Fónix. Eu para fazer uma ecografia para setembro, outubro, na Avenida da Liberdade. Pois. É isto. Isto já estava um bocado mal. Depois tens boa de gente a entupir o sistema. Mas é isso, É. ok, se querer, é por isso que eu acho, se o governo quer aceitar gente e permitir que as pessoas entrem, tem que haver condições para as pessoas que estão a entrar e para nós também. Eles querem lá saber. Eles, Tem que haver condições para todos, porque também não é suposto as pessoas também estarem na rua. Eu nunca vi tanta gente na rua como agora. Yeah. Muitos coitados vêm de países já de miséria. E vêm ao engano e vêm para a miséria também. Yeah. Mas depois também tens E muitos depois que é só esquemas. ou vão ocupar a casa das outras pessoas. Sim. E depois chamam a polícia e a polícia diz que não pode fazer nada. que Também tem a que ir polícia para hoje em dia tribunal. não pode fazer nada em nada. Então, mas como é que ser isso é polícia possível? hoje em Uma dia. pessoa pode decidir entrar pela tua casa adentro, ocupar a tua casa Sim, e tu tens de deixar a pessoa ficar lá. exato. E quiseres tirar a pessoa, tu tens que ir para tribunal. Não faz sentido. Não tem lógica nenhuma. Não faz sentido. Se me disserem assim, era um contrato por Isso é boca, diferente. Agora isso é ocuparem. diferente. Agora ocuparem É só estúpido. uma casa assim, Yeah. Assim, é só estúpido. A partir do momento em que não há nenhum vínculo entre a pessoa que lá está dentro e tu que és o proprietário, ou o arrendatário, ou whatever, então a pessoa tem que basar dali. É um assalto à tua então, casa. eu vi no outro dia no Instagram um senhor a dizer que ele estava a vender uma casa, estava vazia, né? Que os donos estavam fora do país e ele estava a vender a casa. E quando foi lá para ver como é que estava a casa estava com gente lá dentro. Tá bem. Agora há uns que acho que são espanhóis, que é os anti-ocupas, ou o que é, já viste? Apareceu no TikTok e no. Estás a ver o IRA, aqueles dos Sim, animais. sim. É tipo isso, mas de. De ocupar casas. Sim, que estão a ir lá aos sítios e obrigar as pessoas a sair das casas que ocuparam. Pois. Porquê? Porque precisamente as autoridades não estão a conseguir fazer nada. Não. Epá, é só estúpido. E está a acontecer cá também, por exemplo, casas de imigrantes que estão fora. Sim, e não é? estão a ocupar. Sim. Mas é isso, por exemplo, sabem que uma casa está à venda, Yeah. está vazia, né? Porque há fotos na net. E tentem ver mais, se souberem mais ou menos onde é que é, vão lá e ocupam porque está vazia. Não está certo. Claro que não. Então era engraçado se pudéssemos todos fazer isso. Olha ali uma moradiazinha com piscina para eu ocupar. Olha, vamos para o Algarve, há de haver lá algumas Bora. vazias. Sim. Bora lá. Vamos escolher a zona. Ora, esta está vazia, vamos embora. Tragam as cenas. Mas também as pessoas já ocupam. Então e depois água e luz, né? Tens que ter Pois. contratos para fazer. Pois, mas a cena é, se for uma casa assim, está ligada à água e à luz. Depende, há casas que muitas que a malta anda a mostrar e não sei o quê, não têm. Algumas Sim, têm a luz, mas sim. a água é mais rara. Pois. Mais rara. Mas a luz Mas até. se for assim casa de férias, está tudo ligado. Pois sim, yeah. for Se casas for de casas de férias é. E lá tu chegas lá com as tuas tralhas para de férias ou de fim de semana. E depois chegas lá, não tens onde ficar porque está alguém a ocupar a tua casa. Pronto. É doido. Um taco de beisebol e a ver se eles não saíam de lá para fora logo. Só Não, mas depois uma depois pessoa. Mas depois a pessoa é que fica mal para proteger aquilo que é seu. É. Eu não consigo compreender. Sim. Não, isso eu não percebo mesmo. Como é que as autoridades então, a casa foi invadida, então se eu tiver a ser assaltado e se apanharem um assaltante lá dentro, podem tirá-lo. Então e se a pessoa ocupar não é a mesma coisa? Não, mas é a mesma coisa. Se tu apanhares o assaltante e tu bates no assaltante, eu não sei até que ponto tu também não és punida por agredir o assaltante. Pois, olha, é andar, é ter sorte. Nunca te acontecer nada. Estás a perceber?
Porque se a Boffin não pode fazer nada e nós muito menos, fica ligeiramente complicado. E por mais para a polícia aparecer é preciso depois esperar 50 horas, não é? Mas pronto, isso Sim, também sim, é outro sim. problema. Também há poucos. Ou há poucos, ou não está bem gerido, não sei. Ou as duas coisas. Pois. Eu ontem também estava a ver uma senhora que estava a dizer que na opinião dela, todos os polícias, né, quando se tornam polícias, têm que ir para Lisboa fazer um ano. Eu não Yeah. sei se é assim já regularmente Não ou não. sei. Eu acho mal. Se não é o sítio deles, se não é, né? Porque é que eles têm, imagina, sair dos Açores ou da Madeira ou do Norte para virem para Lisboa? Não sei. Se calhar é uma zona mais urbanizada, mais. Sim, eu Pode concordo. fazer parte de. Do treino, sim, mas lá está. Mas é chato também para as outras pessoas. É que tal como os professores, porque é que se o professor mora em Lisboa tem que ir dar aulas para o Porto? Pois isso é que não tem lógica nenhuma. Tem que estar, depois, no fundo, depois em vez de estar a receber o ordenado é para a renda, ainda por cima com o valor que as rendas hoje em dia estão. Yeah. Descrever. Podes crer. Pum pum. É que, na minha opinião, Portugal está numa coisa que o poder de compra está cada vez a diminuir mais. Yeah. E tudo a aumentar. Já E viste o depois- dinheiro que uma pessoa gasta por. Tu Nas com um já compras, deves ver, não é? não é? Temos sempre para comprar cenas, não é? Sempre preciso de qualquer coisa. É incrível. Deixa eu ver onde é que isto vai agora parar. Eles agora é que têm lá mesmo a oposição, né? É mesmo o oposto. Mas é o que eu digo, há ali uma parte daquilo que é preciso. Já. Porque, pá, Eu não estou a dizer que há necessidade de ser tão radical, mas que há necessidade de mudança, claro. estás a perceber? Porque é aquela cena, muita gente fala muito mal do Trump. Daquilo que ele diz, ok. Mas então o que é? As pessoas, os ilegais que são criminosos deviam de ficar lá, na América? A América está com. Isto é o que nós vemos cá e o que as notícias passam, mas se as pessoas forem tentar saber, claro que ele é doido, é um bocado. Mas a América gosta dele. E os imigrantes gostam dele. Mas há muita zona que tem muita imigração, muita. Pá, também descontrolada, não é? Sim. E é aquela coisa. Eu até vejo mães, né, de alunos meus Sim. a falar e elas são lá ilegal e elas dizem não há problema nenhum andar na estrada, está tudo normal. Claro. As notícias estão a passar coisas que não é verdade.
elas próprias estavam a comentar isso, que as notícias mesmo de lá, da zona, estavam a passar coisas que não eram verídicas, Não eram. que eles conseguem andar completamente à vontade e que Claro. sentem-se bem na mesma e tudo mais. São fabricadas algumas notícias, não é? Pois. Está visto. Então, é assim, se eu concordo com eles irem às escolas e assim, não. É pá. Não. Há limites para tudo. E depois é assim, as crianças... É Não aquela, tem nada a ver com isso. pá, é aquela Nada a ver com situação... isso. Não Tem que ser postas Agora- mesmo numa bolha, porque não têm... Agora, se tiver-me a dizer assim, uma pessoa que já está farta de cometer crimes na América deve ficar lá? Não, Não, pois. não concordo. Não deve ficar lá, não. Não é lá nem em sítio nenhum, não é? Estás a perceber? Pois. Também uma pessoa que cometa aqui um crime também não deve ficar aqui assim, constantemente a cometer crimes, não. Bem, depois andamos nós a pagar a prisão, os estadias, a alimentação, Yeah. não é? É tudo. Tribunais, isto e aquilo, para quê? Exatamente. Agora é aquilo, pessoas que vêm para cá trabalhar, que são coisas, são trabalhadoras, claro, todo o direito de estar aqui. Mas também têm todo o direito de ter condições para estarem cá, estás Claro. a perceber? Não é estarem a pôr as rendas super caras para depois estar 20 pessoas dentro de uma casa. É. Lá está. Enquanto há muita coisa que tem que se resolver para os que cá estão desde sempre, não podes sobrepor os interesses de quem está a chegar. Não podes. Não está. Não... Porque sempre houve uma crise de habitação. Só Nós cada quando- vez está a ficar pior. Nós, quando vamos para outro país, não temos que andar nas regras daquele país. Epá, E é aquela cena, Sofia, eu falo por experiência própria, né? Nós para irmos para outro país, nós temos que estar a preencher tanta folha, a fazer registros criminais, a entregar registros criminais, a fazer exames médicos, yeah. a fazer impressões digitais, Sim. a apresentar dinheiro na conta bancária. Pois não é só mostrar papéis, é até o sigilo bancário tens que quebrar. Ou não há. Estás a perceber? Exato. Tu tens que entrar a mostrar a tua conta bancária, para Sim. eles confirmarem que tu tens dinheiro suficiente. Yeah. E se tu fores de pouco tempo, né, ainda por cima de um visto de trabalho de pouco tempo, tu tens de ter o teu próprio seguro de saúde. Yeah. É um seguro de viagens, tu fazes, pagas 1000 euros. Pois isso é outra coisa, porque depois E o sistema de saúde não é como nós cá. É tipo... Não, mas eu estou a falar tipo do Canadá, onde Sim. eles têm sistema de saúde, Sim, estás a sim, perceber? sim. Como o nosso cá. Sim, mas lá está, se ainda estás numa situação provisória e não sei o quê, tu é que tens que te orientar, não é? Eles pedem para tu teres isso, que é no caso que aconteça alguma coisa, tu estás bem. Claro. E não só. Imagina, acontece um acidente e tu morres. Esse seguro cobra o teu corpo ir de um país para o teu país Sim, a de trasladação. origem, estás a perceber? Yeah. Então, tipo, para eles é fundamental se só deixam as pessoas entrar com essas coisas. Yeah. Claro. Não é virem para cá e andarem a morar em alçapões e, E não, depois não assim, é? não podem dizer que e depois toda a gente diz, o Canadá, por exemplo, né, está cheio de pessoas aqui, isto e aquilo. Ok, é verdade, está. Mas as pessoas, mas tem-se que entrar com uma certa e determinada regra. Claro. E, Não é entrar e depois logo se vê, que é o que Sim. acontece cá. E, ok, também está com muito crime. Porque entrou muita gente e Tá, o fez. Canadá está como Está muito crime. Muito crime, tanto que eles estão a assaltar bué carros e a polícia do Canadá é tão boa como a nossa que diz para a gente deixar as chaves na rua, porque assim, as chaves do carro na rua, porque assim eles não entram dentro de casa a assaltar a casa para à procura da chave do carro. Pronto. Então, até houve uma altura que o pessoal. Apelam à facilitação do furto de viaturas, não é? Então até as pessoas estavam a dar gozo a tirar fotos da chave na rua com leitinho e bolachas. e bolachinhas, Tipo como se fosse Papai Natal. Santa Claus, yeah. Sério. E uma cenoura para toda uma rena. Estás a perceber? Exato. Não, é Ridículo. É ridículo. Uma cena é que não se pode, pá, seja aqui ou noutro país qualquer, não pode-se deixar entrar as pessoas de forma discriminada e depois logo se vê, meu. Não se pode. Não é? Eu acho que aí é onde está errado. Eu não estou a dizer que as pessoas não podem entrar, mas têm Mas que depois entrar pagam com todos pelo condições. mesmo. Por exemplo, eu conheço, pá, montes de pessoas, por exemplo, brasileiros, não sei o quê, eles entram, mas
entram no nosso sistema. Sim. Não é? Se calhar o primeiro ou segundo mês ou não sei o quê tem que trabalhar, se calhar de forma um bocado clandestina, mas trabalham. Ou nos lares, ou isto ou aquilo. Sim. Mas estão sempre a fazer aquela pressão para começar a fazer descontos, para entrarem no sistema. Sim. Agora, esta malta não, meu. Olha, chamem-me o que quiserem. Muitos também são enganados, porque vêm lá daqueles países quase terceiro mundo e vêm para cá, coitados, com promessas e depois andam aí. Eu não compreendo. E é aquilo que eu não percebo, como é que o governo finge que não, que não vê. Porque, na minha opinião, o governo finge que não vê. Eu também já vi o chegar a falar sobre isso. O TVDE, como é que eles conseguem ter a licença TVDE se eles não falam português? E o texto são em português? Quantas vezes eu já tive que pedir TVDE e vês a foto é uma pessoa e depois quando a pessoa chega... É outra. Yeah. Estás a perceber? Mas a cena também é essa. Como é que eles estão a conduzir TVDE? Sim. Se o exame é em português. Claro. E eles não sabem dizer bom dia. Não viste uma reportagem no outro dia que deu, acho que foi na TVI, que eles agora estão a dar poderes à AML para para fiscalizar TVDs, os tuk-tuks. Então uma agente da PSP, não era da AML, é uma agente da PSP, mandou parar um tuk-tuk e era um senhor, pronto, não sei, Bangladesh, paquistanês, por aí. E ela, a sua carta de condução, não sei, don't speak, ele dá-lhe. Depois ela perguntou-lhe mais não sei o que, don't speak português. Então, mas a sua carta está em português. É portuguesa, não é? Yes, então vamos falar em português. E o gajo ficou assim. Depois ligam para não sei quem, porque o não sei quem é que é o responsável dos tuk-tuks. My boss has 300 tuk-tuks. Pá, então. Estamos... E muitas das vezes os desgraçados andam a ser explorados, não é? Por esses supostos patrões. Nem sabem. Exato. Não sei como é que eles vão resolver isto. A minha única coisa quando eu apanho Uber é que eles têm aqueles perfumes tão potentes. Olha, quando tem perfumes já é bom. Fora. Agora Eu quando tenho vem que abrir a janela porque aquilo está tão forte. Que eu até fico a me sentir mal, estás a ver? Mas é tipo do meu sistema, eu sei que é os perfumes deles, estás Sim, a ver? mas... Tem aquelas cheirinhas no carro, bem da forte, sei lá. Mas quando é perfume já não é mau. Pois. Pior é quando nem têm perfumes. E quando eles perdem e eles nem sabem, a gente tenta explicar-lhes as coisas e não conseguimos explicar-lhes nada. E vão dar uma volta do caraças para conseguirem ir. Às vezes o Zé pede um Uber lá do trabalho dele para aqui. Os gajos falam inglês e eu começo a falar inglês com ele, estás a ver? Eu também falo bem, mas a gente não temos que... Não deveria de ser assim, estás a ver? Eu quando vou para outro sítio, eu tenho que aprender a língua do outro lado. Estás a perceber? Exatamente. Ora, exatamente. Estás a perceber? Eu compreendo. Por exemplo, na América é um bocadinho diferente. A comunidade é tão grande, que tu apanhas pessoas que sabem falar outras línguas. Sim. Pronto. Agora, se tu não estás a apanhar as pessoas que fazem outras línguas, não existe esse tipo de serviço. Mas também, por um lado, é um bocadinho diferente, porque existe cursos grátis para os imigrantes aprenderem a falar a língua. Olha. Estás a perceber? Também podia ser algo que devia de ser pensado. Estás a perceber? Cursos já. O problema é que depois é tudo corruptível. Imagina, implementa-se isso. Vai fazer. Sim. Consegue obter o certificado de forma legal ou whatever, ou diploma. E depois só mudou o nome. Percebes? É que depois vai dar tudo... É tudo corrompível, é tudo... É isso que enerva. Há sempre ali uma margem, uma zona cinzenta para se corromper as cenas. Como é que eles tiram os cursos de TVDE, não é? Pois. Se nem sabem dizer olá. Mas é isso, estás a ver? Eu no outro dia até estava a falar com o Bibi e o Bibi disse-me assim, isto deve haver a opção de tirarem em inglês e é por isso que eles têm. Tem. E depois fui pesquisar online e disse, não, é só mesmo em português, não há outras línguas para tirar isto. Tu já tiveste reportagens, é que depois não se mostra a cara das pessoas que estavam lá realmente a fazer os testes, os exames, TVDE, e depois estavam lá uns assim, de braços cruzados, só a marcar lugar, porque já tinham pago às escolas de condução. Para passar. Claro.
É isto. É toda uma cena. É impressionante. Tens toda uma barriga a dar horas. Eu tenho. Queres ir buscar alguma coisa para comer? Tenho certeza? Não vais Sim. falecer aqui? Não. Já me aconteceu. Falecer Ai. aqui ao pé de ti. Ai, estavas grávida de Aham. nome. Credo, assustei-me tanto. Tu ficaste tipo paralisada e começaste a babar. Ai meu Deus. Já. Xiça, aconteceu. ficaste bem da branca. Já me aconteceu. Meu Deus. Uma quebra Aquelas de tensão. coisas da gravidez. Pois, que uma exato, pessoa fica exato. maluca. Xiça. Ficaste mesmo da cor deste coiso, mesmo branquinha. Gravidez. É eu quando acordo só consigo beber café. Então só É. passado umas horas é que ficam a pedir para comer outras coisas, sabes? Não cai bem. É. Tipo, parece que a pessoa está ali a comer, mas já está ali a comer Sim, por há pessoas que não obrigação, conseguem sabe? comer logo de manhã. Eu não consigo logo. Eu não consigo logo também. Que ser- Só passado uma horinha, Pois. duas. Então eu acordo, bebo o meu café, faço um pequeno almoço para toda a volta lá de casa, É. fico a beber o meu café e depois só passado um bocadinho é com qualquer coisa. E eu também vi aquela tua coisa que não podias tocar no telefone, né? Sim. Eu acho piada os comentários, aquilo nem valia a pena responder. Vai de gente, a cliente tinha razão. E eu não. Mas tipo, o que eu fiz foi só. É tipo ele estar aqui, não é? Tá. Onde é que está? Tá. E eu fazer só assim, só para palmas ver no- o que é que era. Se não tem mal, Ou seja, não é, se eu nem mas- sequer pegasse no telefone, né, o dia todo ou só a hora do almoço, então nem conseguia marcar pessoas, por Pois exemplo. E as Enfim. pessoas também têm que pensar um bocadinho. Imagina, agora uma pessoa recebia aqui uma chamada de emergência Sim. nossa que a gente tínhamos que atender e tu tinhas de esperar do teu serviço. Também é tempo teu. Exato. Então, Também temos de ser uns para os outros. claro. Quantas vezes? Olha, eu tenho uma cliente que ela está o tempo todo aqui ao telefone porque tem reuniões, tipo Sim. online e não sei o quê. Ela está com os fones, está a falar. E pá, qual é o problema? É o trabalho da mulher, eu consigo fazer o meu trabalho na mesma. A minha barriga está mesmo a dar, sabe? Hoje Tam- lembrou-se. Vais fazer os pés também, não vais? Vou. Então antes dos pés vais Mas a buscar gente uma vai cena. buscar uma terceira. Pronto. Senão, epá. Eu aguento-me bem. Não vou desmaiar aqui, não. I'm guilty, baby. Eu nem te contei. Quando lembras quando tu foste comigo ali para fazer as sobrancelhas e o buço? Como é que correu? As sobrancelhas lindamente, agora o buço ela queimou-me toda. Fiquei Então. com isto aqui tudo queimado aqui. Mas Durante porquê? dias. Não sei, queimou. Mas fez-te o quê? Com a cera? Sim, fez-me coceira. E queimou-me, estás a ver? Aqui fiquei com isto aqui tudo queimado durante os dias. Fónix. Depois até crochê e tudo, sabes? Ai, Eu assim, ainda bem Fónix. que eu não tinha um casamento alguma coisa para isso. pois só já fiz por viste. fazer, porque Pois. Porra. Olha que situação. Mas aquilo teria que muito quente ou foi a forma como ela Sabe, tirou? eu acho que foi a forma como ela tirou. Ok. Ahm, E foi quem é que te fez? Foi aquela senhora mais gordinha? foi a senhora que faz as sobrancelhas, acho que é só uma que faz as sobrancelhas. ok. Só que eu acho que também foi porque ela fez-me o buço sentada, né? Ou então foi porque ela tipo não segura a pele, estás a perceber?
Pois, Ela só porque faz assim. eu não percebo muito disso porque não tenho essa formação, mas acho por que eles norma, a seguram gente de um lado segura para não... para a pele não vir toda atrás. Tanto que ela fazia e a minha pele vinha toda atrás da cera. Estás a ver? É. Mas em termos de fogo. sobrancelha eu gostei muito do serviço. Foi. Pá, eu sei que elas ali são muito boas, não é? Mas pode ter sido um dia não, toda a gente tem um dia não. Não é? Não. Pois. Toda a gente tem dias que não... Ah, mas até fazer crosta, peraí. Porque eles costumam tipo agarram deste lado, não é? Que é para a pele não vir toda atrás. Sim. Fónix. Mas foi mesmo aqui, sabes o que também não ajudou? Que eu estava meio constipada, então eu devia ter a pele aqui seca, tipo mesmo aqui, e ela ao fazer aquilo, suponho eu que seja que tenha sido Pode também ter sido estás a isso. perceber? Pois. Eu ter a pele aqui seca, mais seca porque estava meio constipada, Ya. e ter sido isso. Por acaso temos um bom feedback ali delas, mesmo a nível de cabelo e tudo. Mas de resto, olha, por isso é que eu estou a dizer, talvez tenha sido mesmo da pele seca, porque em termos de sobrancelha e tudo mais foi excelente. Ficou fixe. Ficou muito fixe. Agora realmente ela estava a fazer e a minha cara estava tudo a ir atrás da Tudo a ir cera. atrás. E eu até fiquei assim um bocado de coisa, Mas quando for assim, tu queixa-te. Olha, está-me a doer. Né? Eu sou Elas não sentem. Sabes, eu sou aquele tipo de cliente que sofre calada, sabes? Não podes, não, depois não há feedback. Sofre calada. Sofre calada. Ai, caraças. E a rapariga que faz do laser é muito simpática, gostei muito dela. É. Ela é fixe. É sim, senhora. Ela é fixe também. Ela já é minha cliente há... Ela estava-me a dizer. boé já. Boa mesmo. Eu estava-lhe a dizer que eu já era tua cliente desde que tu estavas, pronto, na loja mais pequenininha. E ela Sim. estava a dizer que era tua cliente antes dessa loja. Antes. Sim. Exatamente. Eu estava a dizer, eu venho a Portugal, é com a Sofia. E se eu pudesse apanhar um avião para fazer as unhas com a Sofia todos os dias... Olha, era sinal que eras uma Georgina. Apanhava. Onde vais, minha amor? Vai a ser lá as unhitas com a Sofiazita. Não, eu não podia fazer isso, porque imagina se eu te metesse na Netflix com a Georgina, depois nunca tinha vaga. Não podia fazer isso a mim própria. Depois tinha que me maquilhar nos dias que vinhas. Fazer a série de... Eu dizia assim, Sofia, só te ponho na Netflix, Sim. mas tens de ter sempre vaga para mim quando eu Sempre? Não? Até arranjava aí um parqueamento de jato aqui no rooftop aqui do edifício. Mas isto é onde está as pessoas, são pessoas a ver, não quer saber. Tem que arranjar. Não, ela é bem da porreira. Não, ela é ótima. Mas por acaso é aquilo que eu disse a ela, olha, eu se pudesse, pegava um avião todas as vezes e fazia as minhas da Sofia. Agora também vou entrar tenho que fazer isso hoje, para um concurso também. Como é que ficou aquela cena lá do Dubai? Olha, não ficou, eles nunca mais Era disseram Dubai, não? nada. Era Qatar? Era Dubai. Nunca mais disseram nada também, eu tinha nada a mandar por Nem sim, nem não? Não, também não tenho mandado nada. É isso é que eu acho coisa, pá, ao menos dizerem um não às pessoas, nem que seja uma resposta pré-feita, não é? Estás a ver? Então, agora vou fazer um concurso mesmo de cá, de Portugal, Sim. para ir para fora, de professores de português, para ver como é que me corre, né? Pois tens que andar sempre atrás do acontecimento. Se não formos nós, ninguém faz coisa. Pois, exato. Pois, porque para ficares cá, né? Uma bela bosta. É assim, eu para ficar cá só se não tivesse outra alternativa mesmo, estás a perceber? Só mesmo. E não é por mal, estás a ver? Não é que, não gostas do teu país. Eu acho que não há ninguém que vá Eu para acho que é fora mega frustrante, porque o que nosso diga país... que não gosta do seu país, estás a ver? É aquela coisa, não, eu tenho que ir para fora porque tenho que ir para fora, não é porque não gostam do país. Exato. Tanto que há muito, É para mesmo toda a isso. gente, se tu falares com alguém que mora fora do país, o sonho deles é voltar para trás. Ainda por Estás a cima, perceber? o nosso país. Não Estás a é? perceber? O problema é mesmo as condições em si. Por exemplo, eu não consigo ver um futuro para o meu filho cá. Pois, é difícil. Estás a perceber? E é essa a cena. É difícil, é.
A minha mãe foi para o hospital. Essa aí eu não te contei. A minha mãe foi para o hospital que ela foi diagnosticada com uma pneumonia lá na América. Ela esteve lá 2 dias, 2 ou Sim. 3 dias, foi diagnosticada, voltou para trás. E ela estava a tomar os antibióticos que tinham receitado lá, mas não sentiu melhoria. Então veio ela para o HBA, foi atendida logo. Ficou a 4 litros de oxigênio. Com dificuldade a respirar, ficou lá à noite, mandaram para casa para ela ficar lá no oxigênio e tal. Sim. No dia a seguir de manhã, quando os níveis de oxigênio tinham-se regularizado, mandaram ela para casa com uma bomba e tal. Ok. A minha mãe estava em casa a fazer a bomba, nem tinha passado bem 24 horas, a minha mãe já tinha gastado a bomba toda, que mandaram para ela, e eu pensava que a mulher ia meter à minha frente, ela não conseguia respirar. Chamei para a Saúde 24, eles ouviram ela, chamaram logo o INEM. O INEM foi lá, eu pedi por favor para mandarem ela para o HBA. Sim. Disseram que não, como ela está em Amadora, tinha que ir para Então, mas ela foi seguida no HBA? o São Francisco Xavier, não é? Sim, São Sim. Francisco Xavier. Ok, fomos para lá e tal. Essa cor parece-me bem forte, mas pronto, não, vai ser. Vê lá se é isto, vê lá se é isto. Não, vai antes que eu me arrependa. Aqui não obrigamos ninguém a nada. Sabes o que é? Tu viste a cor, porque eu tenho a cor aqui nas duas modalidades, mate e brilho. Foi porque eu vi em mate. Você viu em mate. Vi em mate. Percebes? Pronto. É bem diferente, é. Vamos pôr em mate. Queres em mate? Sim, como Vamos não lá. é tão forte para mim. Vamos lá. Senão eu morro. É uma cor bonita de verão. Então não é? Ninguém pode dizer. Até nem é muito coisa. Olha. Não. E fomos para São Francisco Xavier, acreditas que tivemos lá 2 horas para chamarem uma pessoa. Porque era durante a noite. Ui, pois. Era durante a E noite. depois não há especialidades de nada. E nem tinha a ver com as especialidades, não estavam a chamar ninguém. Demoravam 2 horas para chamar uma pessoa. Então não estava lá médico nenhum? Estava Seria lá isso? uma médica que estava a trabalhar e os outros médicos estavam noutras secções e como não havia ninguém para as outras secções, estavam lá praticamente vazios e a outra médica a trabalhar a fazer o resto. Pronto. Pelo menos foi isso que me deram a entender quando eu fui lá reclamar. Olha, mas aquilo que me partiu o coração, Sofia, foi que entrou para lá um rapaz devia ser com paragem cardíaca, que estavam-lhe a reanimar lá para dentro, e os pais ficaram lá tanto tempo a chorar que não sabiam se o filho estava vivo, estava morto, ninguém lhes foi capaz de dizer nada. Dizer nada. Ao menos do tipo, olha, está estabilizado ou está... Nada. Podes pôr. Demoraram horas para dizer alguma coisa àquela família. Não é normal. Pois. É a sensibilidade, não é? Eles entram naquela cena que é um número, as pessoas são números. Não é normal. E depois estava lá uma rapariga na triagem. E a minha mãe foi lá dizer a ela que estava a ficar com mais dificuldade a respirar, né? Porque já estava a passar o efeito da bomba. E a rapariga perguntou-lhe assim, mas o que é que você teve há um dia a fazer no HBA? Tiveram a ter conversa de café? Olha, eu passei. E eu virei para ela e disse, não houve cá conversas de cafés nenhumas, ela teve 4 litros de oxigênio. Yeah. As pessoas não andam bem. Eu farto de dizer isto, já chateia, mas é verdade. E ela assim, conversa de café é uma maneira de falar. Eu assim, não é. Não é nada profissional uma pessoa estar a dizer isso, filha. Claro. Teve no HBA a fazer o quê então? Conversa de café com o médico? Então se a pessoa foi estabilizada, não é? E depois nós fomos lá para dentro, quando finalmente foi a vez da minha mãe foi atendida em 5 minutos e mandaram ela para casa. Foi no instante. Mandaram ela só para casa, fizeram um TAC, só para dizer que tinham feito o TAC, um raio-x e mandaram-no para casa. E ainda falam do Beatriz Ângelo. Eu do Beatriz Ângelo só tenho razão de queixa, é o tempo de espera. Sim. Porque a nível geral... Podes pôr? Por exemplo, foi o quê?
Podes tirar. E a sorte da minha mãe foi que nós tínhamos Medicare. E quando eu estava a caminho da casa dela, ela ligou para o médico na Medicare. O médico da Medicare receitou-lhe 2 bombas mais potentes. E eu fui à farmácia buscar as bombas. Quando eu cheguei, ela tomou as bombas. Foi a sorte dela. Então lá o médico só passou mesmo ataque e mais nada? Não lhe passou mais nada, Sofia. Nem medicação? Não. Quem lhe passou as bombas que lhe ajudaram foi a Medicare. Foi o médico da Medicare, uma médica que ela apanhou. Estás a perceber? É uma vergonha. É impressionante, não é? É uma vergonha. Eu não consigo compreender como é que isto está nesse... E depois é assim, os médicos estão todos a ir para fora, então vamos saber para que é que eles estão a ir para fora. Né? Se é as condições, porque é que a gente não melhora as condições? Porque depois, quando corre mal, são responsabilizados e às vezes não é culpa deles. Estás a perceber? Muitas vezes também é culpa deles. Porque há médicos que nem olham para a tua cara. Tu entras num gabinete... Não olham, não. E é aquela coisa, vão para fora porque recebem mais isto. Ok, então por que a gente não paga mais a uma coisa que é essencial? Eles no privado pagam bem. Por isso é que eles depois vão todos para o privado. Dá-lhe? Mas nós descontamos tanto, nós não temos, não pode ir mais dinheiro para os médicos, por exemplo, para os enfermeiros, em vez de estarmos a fazer descontos para outros sítios que não interessam, por exemplo. É. E com todo o respeito, né? Nós todos temos que trabalhar. Quando depois tens... não digo que o homem não tenha responsabilidade, obviamente. Mas o Centeno, né? Banco de Portugal, Sim. a ganhar 20 e tal mil euros por mês. Pois, para quê? Então, um cirurgião é menos importante? A gente também sabe que há cirurgiões que ganham bem, mas se calhar nas suas clínicas ou nas suas, não é? Mas é a mesma coisa, tipo, falam bem mal do Trump. Mas o Trump é o único presidente que diz que não quer o ordenado. Ele diz isso? O Trump não recebe ordenado. Não sei, não sabia. Não recebe. Ele próprio disse que não o queria. Também. Cheio de dinheiro, caralho. Pronto, mas é isso mesmo. Está cheio. Ele podia ainda ter mais, né? Ainda ficava com o dinheiro do governo. Mas não, ele disse que não o queria. Porque também que há necessidade de um... Eu não sei quanto é que recebem os deputados, mas eu imagino que não seja pouco. Eu acho que há deputados e deputados. Ah, é? Acho. Não tenho a certeza, não é? Também não devem receber. Pois. Puedes colocar aí. Por acaso tão bonita, tão bonita. Viste? Tão bonita. Parecia mais viva do Vivo que realmente o é. Pode tirar. É assim um salmãozinho. É. Um salmónio. Podes pôr só essa. Pim, pim, pim. Eu perguntei ao Dom qual é que era a cor que era para pintar as unhas e ele disse um monte delas. Disse-me azul, verde, amarelo. Os miúdos e o azul e o verde, fogo. Azul, verde, amarelo e depois disse-me outra coisa qualquer. E eu disse, eu acho que isso vai ficar muito bonito, filho. Vou chegar a casa com essa cor e vai dizer, aí vou dizer assim, a Sofia já não tinha azul, verde, amarelo. As outras mães gastaram todo. Pois é. Todos pedem o mesmo. Já não havia. Mas acho que ele vai gostar desta.
Eu quando chego a casa, eles perguntam, eles dizem, ó, deixa-me ver a tua unha. Vês? Ele gostou muito das últimas, porque tinha várias cores, estás a ver? Pois. Um marshmallowzinho. E brilhavam aquelas no escuro? Não. Não. Eu acabei por não usar nenhuma. Podes Não. pôr só essa. Se elas brilhassem no escuro, ele nem me deixava dormir para olhar para aquilo. Era toda uma loucura, né? Podes tirar, podes tirar. Era toda uma loucura. Que altura. Podes pôr, podes pôr. Posso? Ando um bocado com tendência para o desastre. Depois dei uma castada. Puedes? E tem a Electra. Oh, a Electra. Olha, vai fazer 8 anos agora em junho. Pois. Em junho? Yeah. A joia faz 9 em julho. Mas a tua deve ser calminha. A minha é. Pois, então. Eu acho que o problema é o nome, pá. A minha é joia. Não, o então problema é uma mesmo os joia. donos, percebes? Estás a ver? A minha é uma joia, então é uma joia. A tua chamaste ela ela é Electra, pronto. Vai-se fazer o quê? Epá, aquele cão não evolui, Para estou a a dizer uma próxima tens de cena. chamar ela de calminha, ou então muda o nome. Diz assim, Electra, vamos a tempo ainda de mudar o teu Vou-te nome. chamar Dalai Lama. Sim, é isso mesmo. Depois ela vai estar lá. Yeah. Fogo.
Eu no outro dia fui à desquia com a Joia e ele perguntou: a Joia, ela é uma joia? Eu assim: é mesmo uma joia, ela é mesmo calminha. Chamaste ela de joia. Foi porque o avô do meu padrasto, o pai do meu padrasto, né? Que era como se fosse meu avô, né? Sim. Ele chamava-me a mim de Joia e eu a ele de Joia. E ele faleceu e passados uns meses eu comprei a Joia. Oh, então deste. O nome de Joia Que à gira. Joia. Pronto. Então a Joia chama-se Joia por causa do Joia. Do joia. Pois é, Electra, Electra. Até foi o Zé que escolheu o nome. Pois para a próxima vez dizia ele que não estava aqui a escolher nomes. Mas, pá, eu gostei também do nome. Não, é muito fixe, não. Electra. Mas já se via que ela era mesmo a Electra já em pequenina. Que Ela é bem abrasada daquela cabeça. que ela corria aquilo de uma maneira, aquela loja. E corre em casa e dá-lhe a cabra doidice. Mas joga boi à bola com a Ema. Aliás, a bicha às vezes está a descansar e lá vem ela com a bola. A bicha tem que se levantar para ir jogar a bola com a Ema. A Joia também gosta muito de jogar a bola. Mas o Dom, entretanto, deu-lhe uma bolada na boca, ela perdeu o dente e agora ela nunca mais Oh, pá, tadinha. quis jogar a bola. Nunca mais quis. Ela joga a bola se for as dela pequenininha, mas ela antes jogava mesmo a bola de futebol. Yeah. Estás a perceber? Mas a partir do momento que vou com uma de futsal, que é mais rija, ela decidiu, Mas também foi sem querer. foi sem querer, Tadinha. mas decidiu formar as chuteiras dela, coitada. Disse, não, já não tenho mais idade para... Sério. Podes pôr só Nunca mais. Aquela antes ela viu uma bola, ela ia brincar com o dom, e mesmo com a cabeça, assim, Yeah. nunca mais. Ai pá, posso ligar uma beca ao ar? Claro, Ai, eu também estou a ficar com calor. estou-se-me encalorada. Estamos na menopausa, já queres ver? Merda ao pausa. Tu não, eu talvez comece um dia destes, não é? Porque eu já sou uma pessoa idosa. Mas não, Eu sou tão... Já vou fazer 42. eu fiz 30 este ano, Oh, eu já me sinto um então estás a falar do quê também? Olha, eu ontem estava a assinar a cena da declaração amigável. Eu lia umas coisas de uma maneira. Bom dia! Bom dia. Bom dia, como está? Tudo bem? Pois é, Nanda, obrigado. Eu sempre aqui também. Também, está tudo fixe. Ok. Precisa de alguma coisa? Não-se pronto? Não, acho que não. Quer alguma cota? Quer... Sim, pera lá. Deixa-me só aqui. Sim, sim. Pode sentar um bocadinho. Se quiser beber qualquer coisa, temos água. Já acabou a sangria, já não tenho. Estou a brincar. Por acaso podias encher isso aí de Em sangria? vez de ter aquele Sim. dispositivo, podia ter, olha, até com umas frutas a boiar. Ficava quiçá. mais chique. Ficava mais chique, é verdade. Portanto... Então vamos
conseguem se aperceber do que é que está a acontecer, ou criar de novo, digamos. Porque não são coisas obrigatórias. Claro. Não é obrigatório, mas é do nosso interesse, não é? Exato, pronto. Mas É pronto. nessa fase. Está bem. Ok, Dona Sofia, Pronto. qualquer coisa disponha, tá? Obrigada. Este fim de semana é a feira medieval e não, já Sim. foi. É. Não, estão a montar lá as barracas agora. Ai, é que eles têm o melhor pão com chouriço, que é de um senhor, é o Fogaço, ou como é que se chama? É o melhor pão com chouriço do planeta. Isso é onde? Ali no Largo de Dom Dinis. Ah, é? Lá em cima ao pé do Instituto. Ao pé do Instituto, sim. Qual é o sítio? Estás a ver aqueles... Dom Dinis, aqueles onde eram as estreitinhos. minas de Odivelas, o colégio e a igreja. A igreja da No estreito, conhece aquele Sim. estreito que só passa lá para Sim, uns sim, carros de cada sim. vez? Naquela coisinha que é Do mosteirozinho. Sim, aquela cena. sim. Ai, Ah, É foi onde eu nesse fiz a lado, esquema das é fitas. nesse lado. é que aquilo é ok. chouriço com pão. É só isso que eu retenho dessa Assim, eles já feira. estão lá a montar já E vai ser as quando? coisas. Este fim de semana? Ah, tem que ir lá comer o pão. Sim. Para cá, nem sei se começa já sexta-feira ou não. Aí devo dizer alguma coisa. Pois é. Dia 22 ou 23? Estava aqui, por acaso agora vi aqui e lembrei-me. Olha, 22, 23, 24 e 25. É, começa dia 22, Largo de Dom Dinis. Que é quinta, então. Quando começa? Ora, hoje é 20. 21, 22, é quinta-feira. Quinta-feira, começa já quinta-feira à noite. Pães com chouriço já. Epá, eu tenho uma cena com a comida. Já pus em todas, ambas as camadas. Acho que É sim. engraçado. Já. Agora é o mato. Ok, tá, saúde. Obrigada. Achas que o beijinho. mato fica bem ou deixar assim? Que eu também não estou a desgostar assim esta coisa. Eu gosto de ambas as cenas. Pois. E agora? Fazemos como? Agora fazemos como você é que é cliente e os clientes mandam às vezes. Ah, pá. O mato não vai pegar nas coisas lá, não pega? Pega um bocadinho, né? Então É assim, deixa o mato como fica aveludado é mais propício ficar um pouquinho mais sujo com as cenas. Não é que não possas limpar com álcool, mas imagina que é um risco de uma cena, uma tinta, não sai tão facilmente. Não, deixa ficar assim, que Vamos eu tenho o meu pôr pão com ele. brilhante. É melhor. Então vamos lá. Coisas Todo um barriga. pegajosas e nojentas e assim é com o dom, por isso é melhor não. Ser mãe do menino? Sabes o que é que a minha faz agora quando às vezes bebe sumo? Vou-te explicar. Ela mete sumo nas mãos, não é? Faz assim e depois esfrega na cara, como quem tivesse a pôr creme. O Dom teve a altura de fazer bolhas, sabes? Com o sumo, assim, o sumo está lá para dentro, quando tinha palhinhas. Era para isso, era para o leite, depois ficava tudo desamarras. Mas estás a ver. É, eles, pronto, é isto. É o que há. É o que há. Mas é aquele pão com chouriço. Quer dizer, É, tem sim, também muito pão bom. com outras coisas. É, a casinha chama-se o Fogaça. Eles são do norte, ou seja, aquilo é farinhas de... Uma vez o Zé esteve lá a falar com os senhores. Pá, porque é desde a farinha até os enchidos são de lamego, acho eu. Ah, é da terra dos... É pá, e depois aquilo é chouriço com pão, percebes? Pois. Não é como aqueles Não é pão com pães chouriço. deprimentes que tu mordes de um lado e o outro lado é só massa e tu vais Pois. comendo à volta. Não, aquilo é toda uma cena. Aí depois tens lá sempre, né, aquelas barraquinhas, aquelas coisas. Mas e onde é que consegue estacionar? Eu consigo ir até lá. Aquela rua ali para estacionar é... Se é onde eu estou a pensar, aquilo para estacionar é horrível. Estacionas onde, olha, onde Deus permitir. Tens que andar uma beca. Não é fácil, não. Brilho na pele, curtiu lá. Malta, desculpem-me que eu não... Eu estou concentrada aqui em todo um trabalho, não fico a ver quem é que coisa, mas obrigada se alguém comentou ou se alguém deu likes. Estamos em direto. Em direto das cenas. Agora a seguir vais buscar alguma coisa para comer, que é Sim. para não desfaleceres, que é para passarmos a todo um pé. Acho que já vi todos. É pá, já viu todos, são para aí uns 700, quer dizer, aquilo inclui também os shorts, mas os vídeos mesmo já são ali umas centenas. Obrigada. Quer dizer, eu chamo brilho na pele porque é o nome que aparece aqui. Mas se quiser dizer o seu nome, eu tratarei por seu nome.
Mamãe, se estás a ver este direto, já te ligo. Estavas-me a ligar. Porque não se pode não atender a mamãe, não é? Pois não. Mamãe é tem que proibido, em nome da lei. Em nome da lei. Ainda por cima, esta mamãe. A minha mãe, se eu não lhe atender, fica logo a fazer um filme na cabeça dela que eu já estou a morrer e que estou no caminho do hospital pela ambulância. A pessoa tem que lhe atender, senão chama logo os helicópteros todos, o FBI. Chama... Oh. Estas mães. Marinha, aviação, vai tudo. Vai tudo, pá. Há coisa melhor. Que a gente, pá, pelo menos as mães que são mães, né? Como deve ser. Pois. Não, não há nada Que é melhor. o caso das nossas. Nada melhor. Podeis? O I foi, olha, o I foi numa despedida de solteiro este fim de semana para Valência e eu fiquei Podes na casa tirar. da minha mãe Olha que na maçã. sexta-feira. Da sexta-feira para sábado de manhã. Porque depois, sábado de manhã, o Dom teve as tranças e depois no domingo foi a correria do Benfica. Sim, o dia sim, todo, sim, pá. sim. E então fiquei lá. O Dom fartou-se de brincar dentro da banheira da minha mãe, que ela tem uma banheira de hidromassagem. Sim. Para ele aquilo foi a coisa, só se ria lá dentro. Era Sabes água que por eu tenho todo uma, lado. eu tenho uma banheira dessas. Eu usei tipo aquilo 2 vezes. Olha, a primeira Isso vez dá, que usei, tive um cão o tempo todo, do lado de fora da banheira, assim. Porque se pensava que eu estava em apuros. Meu Deus. Não dá, uma pessoa nem Não consegue. dá. Não, não dá. Aquela cadela não é normal. O Dom teve lá a rir aquilo tudo. Os jatos, né? Como ele é pequenino, os jatos não têm onde bater, né? Aquilo vai bater em todo o lado. E vai tudo para fora. Yeah. Depois ele chegou a um ponto que sentou-se, que era para levar com o jato nas costas. Estava lá todo contente a levar com o jato nas costas e Não, tal. pá, sério. Ai. Aquilo é porque a casa já veio com aquilo. Só que Fartou-se de divertir. aquilo, se fosse meu, eu tirava aquilo ali, porque a casa bem até é grandinha Depois com e ocupava muito ocupa menos menos espaço. espaço, Sim. O Dom também, como a gente fomos para a minha mãe, ele tinha visto o pai a pôr só fazer as essa. malas para ir de férias Yeah. e quis fazer igual. Então fez uma mala, toda a coisa, como se fosse de férias também. Depois fomos ao Claro. continente, queria comprar o continente todo e eu disse assim, Pois. Dom, a gente só vai lá Exato. uma noite. Queria comprar uma casa de cão para a Joia. Para uma noite. Para uma noite. Então, para ela ter onde pôr os brinquedos dela. Não vou guardar, vais fazer igual nos pés, não é? Sim. Ah. Então ele queria levar as condições todas, tadinho. Não é? Depois a minha mãe tem lá na casa dela a cama antiga do Dom Sim. e tudo mais. Não estava. Então o Dom passou todas as camas da casa da minha mãe naquele dia. Começou na cama dele, depois foi para a minha e depois foi para a da minha mãe. Sério. Teve a deixar todas as camas daquela mãe. Toda uma cena. Toda uma cena. Podes pôr todas elas, ambas as todas? Se faz favor, né? Também se usa. Esta aqui não é. Oh, já está. Cause I can see the sun light up the sky. So I hit the road and I want to drive. Let it be. As cenas para todo um pé. Cor e brilho. Já podes tirar, acho que esta está mais tempo. Sim, Aham. esta aqui não estava a pôr. Estava na luta com o Esta caminho. estava na luta. It's really cold and empty. Agora tens que fazer essas unhas do Stitch Yeah. para ti própria. Para ires ver o Stitch com a Emma e com a Clarinha. No dia 22, está quase. Por acaso quero ir ver. Elas ficam quietinhas, a ver ou não? A Emma, obviamente, que ainda nem tem, não é? Não, a Clara fica. A Clara fica.
O Dom... Fomos ver o Minecraft, por acaso estava bem fixe. É. Não foste ver? Eu vi em casa. Tá bem, eu gostei bem do Está filme. bem fixe, tá. Muita pipoca à mistura. E é isto. I'm blinded by the... Já, a minha mãe já tem coração de tantos corações que dei aqui. Mamãe nunca fica sem coração. Mamãe é sempre toda uma full of intentions. Hidratação de toda uma cutícula, exatamente. Claro que toda uma cliente podia fazer todos os dias, hidratar toda uma cutícula. Mas se for como eu, nunca se lembra e não faz. Se for como o seu também não. Ela é só hidratada quando ia a subir. Eu não é? Eu então esquece. E voilà. Estão a ver? A cor aqui não parece tão... Ela é um salmãozinho, percebem? É assim um... Não está a aqui aparecer. aqui não aparece. E agora vamos terminar todo um direto. E já passamos para todo um pé. Que a pessoa vai fazer todo um verniz gel. Espera, deixa eu ver se eu alterando aqui. Não, assim parecem com cor de laranja. Mas pronto, eu já vou filmar e depois publico. Obrigada e até já para todo um verniz gel no pé. Beijinhos.